Olá, meu sétimo ano querido, como estão vocês? Todos em paz? Vamos hoje concluir a nossa revisão de português, aquele resumão, como nós chamamos, não é isso? Aqui é da parte 2, módulo 2, certo? Eu coloquei aqui as páginas para que vocês encontrem as informações. Nosso primeiro assunto de hoje são os tipos de sujeito. Já estudamos isso, vocês estudam isso, na verdade, desde o quinto ano. É só relembrando. Sujeito simples é aquele que é explícito, ou seja, que é visto e possui um único núcleo. Há uma palavra mais importante. Manuela ganhou uma bicicleta. Manuela é o sujeito. Então, Manuela é a palavra mais importante do sujeito. Nesse caso, é um sujeito simples, só tem um núcleo, que é Manuela. Sujeito composto, ele também é explícito, ou seja, é visto, está lá, a gente consegue identificar, mas tem mais de um núcleo, ou seja, mais de uma palavra importante. Manuela e o irmão ganharam a bicicleta. Manuela é um núcleo, irmão também, então tem duas palavras mais importantes. Tem dois núcleos, o sujeito composto tem de dois a mais núcleos, duas ou mais palavras importantes, certo? Então, ele é chamado de sujeito composto. O sujeito desinente é aquele que nós não vemos, ele não está explícito, ele está implícito. Ele está meio que escondido, mas nós sabemos qual é. Nessa oração aqui, adoro essas mochilas de carrinho. Quem adora essas mochilas de carrinho? Eu adoro, mas eu não coloquei a palavra eu. Mas sabemos que o sujeito é eu. Então, ele aqui é um sujeito desinencial, ele está escondido, ele está oculto, mas eu sei o que é. O sujeito indeterminado não fica claro quem está falando aquela frase. Precisa-se de costureira. Quem é que precisa? Alguém. Mas eu não sei exatamente quem está precisando dessa costureira. Então, esse sujeito é indeterminado, porque passa a informação, mas não dá para a gente identificar quem está dizendo, quem está precisando de costureira. Precisa-se. Pode ser eu, pode ser uma empresa, entendeu? Pode ser qualquer coisa ou pessoa. A oração sem sujeito já está dizendo, não é? Não tem sujeito. Não tem como eu identificar um sujeito. Quando a declaração expressa pelo predicado não pode ser atribuída a nenhum ser. No início choveu muito. Chuva não tem como, é um fenômeno da natureza, é um verbo que do grupo dos fenômenos da natureza não tem como ter um sujeito. Porque nós não chovemos, os animais não chovem, as plantas não chovem. Então, não temos como atribuir a chuva a um ser. Então, aqui é uma oração sem sujeito, porque o verbo ele não tem relação com nenhum tipo de ser. Vamos agora, ainda no módulo 2, da 49 a 52, verbo de ligação. É o verbo que liga o sujeito à palavra que o caracteriza, as palavras que o caracterizam. Aqui está meio estranho, viu, gente? É o verbo que liga o sujeito à palavra, perdão, aqui com esse S, que o caracteriza. Não tem esses M não, viu? Porque a frase tem que estar no singular. Me perdoe porque é muita aula para digitar, acabo me confundindo. Mas é o verbo que liga o sujeito à palavra que o caracteriza. Todo predicado construído com verbo de ligação contém predicativo do sujeito. Eu coloquei aqui uma tabelinha dos principais verbos de ligação. Ser, estar, continuar, andar, permanecer, todos estão no infinitivo. Quando termina com R, ER, OR ou IR, certo? Mas se eu vou conjugar eu sou, tu és, ele é. É um verbo de ligação. Nós somos, eu fico, nós ficamos. Aí ele está flexionado ou conjugado, não é isso? É um verbo de ligação. Os verbos significativos são aqueles que expressam ações do sujeito e não a mudança do estado. Porque os verbos de ligação indicam a mudança de estado.
Eu sou, quer dizer, nesse momento eu sou. Eu fico sentada. Então, neste momento, qual é o meu estado? Eu estou sentada, certo? Já o verbo de ação, ou verbo significativo, indica a ação. Andar, pular, correr, estudar, comer, dormir, subir, descer. Os alunos estudam pelo computador. Estudam é um verbo significativo. Predicativo do sujeito. É o termo da oração que atribui uma característica ao sujeito. Toda frase que tem um verbo de ligação, esse verbo de ligação não vai ser o núcleo do predicado, ou seja, não será a palavra mais importante do predicado, porque ele só tem a função de ligar. Ele não é um núcleo, ele não é um verbo significativo. Para ser o núcleo, tem que ser um verbo significativo. Então, nesse meu predicado, eu tenho que encontrar outra palavra que seja o núcleo, que vai ser a palavra mais importante do meu predicado. Vamos dividir aqui essa frase, essa oração. A menina é feliz. Quem é feliz? A menina. Então, a menina é o sujeito, é feliz é o predicado. É um verbo de ligação. Então, ele não vai ser o núcleo do meu predicado. Eu tenho que procurar uma outra palavra no predicado para ser o núcleo. Qual seria? Feliz, que tem uma relação maior com a menina. A menina fica meio estranho. A menina feliz tem mais sentido. Então, por isso que ele é chamado de predicativo do sujeito. É a palavra do predicado que tem maior ligação, relação com o sujeito. Sendo assim, feliz, que é um adjetivo, vai ser o núcleo do meu predicado. Quando o núcleo do predicado não é um verbo, ele é chamado de predicativo do sujeito. E essa frase é chamada de predicado, esse predicado é chamado de predicado nominal, porque a palavra mais importante é um nome, que é um adjetivo, não é um verbo. Se fosse um verbo, seria um predicado verbal. Como não é verbo, então é um predicado nominal. E o núcleo do predicado nominal é chamado de predicativo do sujeito. Pronto, meus lindos e minhas lindas. As páginas para vocês estudarem estão aí. Eu vou passar na próxima aula uma revisão, certo? Uma lista de atividades que vocês irão responder e vamos corrigir. Eu vou mandar depois as respostas todas comentadas, certo? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus.